Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Aqui vamos nós para mais um capítulo da nossa série Crise na Ucrânia. Crise essa para a qual nós estamos olhando sob diversos aspectos. E hoje a gente vai tentar se concentrar num aspecto aqui que tem sido muito visível, que é a crise dos refugiados que essa guerra gerou. Então, vamos falar de refugiados de uma maneira um pouco mais ampla. E para isso a gente vai conversar com a professora Ana Paula Rodrigues, que é doutora em História Comparada pela UFRJ, coordenadora de pesquisa do Interagency Institute e trabalha especificamente com temas relacionados aos movimentos migratórios internacionais. Bom dia, professora, como vai? Bom dia, Elô, tudo bem? Tudo É ótimo. um prazer estar aqui com vocês e muito obrigada pelo convite, tá? Prazer é todíssimo nosso. Eu queria te pedir, antes de mais nada, para você explicar um pouco o que é o Interagency Institute, onde você faz pesquisa, para o pessoal entender um pouco de onde vem esse seu trabalho. Tá. O Interagency Institute, ele é uma think tank digital, tá? Ele hoje funciona de forma totalmente virtualizada. Ele é composto de mulheres, somente de mulheres do sul global, mas que são mulheres que têm na sua trajetória a questão da migração também, porque são mulheres expatriadas. Apesar de sermos todas brasileiras, estamos espalhadas pelo mundo. Então, hoje nós temos duas na Alemanha, uma na Itália, duas em Portugal. No Brasil, nós temos uma equipe também distribuída por todas as regiões do Brasil. Temos na França, temos na Itália, temos na Irlanda, temos uma nos Então, Estados são Unidos todas também. pesquisadoras brasileiras. São todas pesquisadoras brasileiras. Agora, nas últimas 2 semanas, nós estamos integrando uma portuguesa, mas que trabalha com temas de sul global, mas ela vai entrar como affiliate ela não vai entrar como um membro dessa think tank. Então, esse think tank, né, ele atua com pesquisa científica, com publicação de advocacies, de policy briefs, e nós também agora estamos prestando consultoria. Conseguimos a nossa primeira consultoria, a qual eu estou coordenando com a Organização Internacional para as Migrações, do Hub da América do Sul, e agora nós vamos nos emaranhar por esse nicho, né, o nicho das consultorias. Então, eu Tá. convido todos para poder acessar o nosso site, é interagency.institute.com. Tá. Think Tank, para quem não sabe, é um agrupamento de pesquisadores que pensa sobre determinados assuntos, né? E produz conhecimento sobre esses assuntos. Bom, então, já que o assunto é a migração e refugiados e tal, vamos começar pelos refugiados dessa guerra da Ucrânia, que, segundo a ONU, já são mais de 3 milhões e 100 mil refugiados. Não é o maior número de refugiados de um conflito no mundo, mas em tempo recorde ele atingiu um volume que não se via desde talvez da Segunda Guerra Mundial. Se fala isso aqui, né? O volume, a rapidez com que esses refugiados, a gente chegou a esse número de refugiados nesse conflito. Então, eu queria saber primeiro se você tem alguma explicação para o fato de ser um volume tão grande de refugiados em tão pouco tempo, quando a gente viu outros conflitos mais destruidores e sangrentos no mundo não terem produzido um volume de refugiados tão grande tão rápido. Tá. Em primeiro lugar, eu queria trazer aqui brevemente sobre o conceito do refugiado. Então, é considerado refugiado toda aquela pessoa ou grupo de pessoas que estão fugindo de uma perseguição religiosa ou étnica, ou de um conflito. Esse é o escopo da legislação internacional que está no Estatuto do Refugiado de 1951.
e ele é fechado, tá? Porque hoje em dia se discute muito a abertura, a ampliação do escopo desse refugiado, porque hoje nós temos também pessoas e grupo de pessoas que vão fugir também de catástrofes ambientais e de crises humanitárias, como é o caso da Venezuela. A gente não vê um conflito, a gente não vê perseguição étnica nem religiosa, mas a gente tem um fluxo que é bastante considerável. E aí cada país vai adaptar a sua legislação conforme o interesse, como foi o Brasil, que considera que esses venezuelanos sejam refugiados. Mas voltando à questão da Ucrânia, por que eu trouxe a questão do conceito de refugiado? Porque hoje estima-se que 3,5 milhões de pessoas já atravessaram as fronteiras da Ucrânia. Soma-se a isso mais 6,5 milhões de pessoas que ainda não ultrapassaram as fronteiras, mas são considerados como deslocados internos. Eles deixaram as suas casas e estão vagando pela Ucrânia, fugindo dos focos do conflito. Então, nós temos cerca de 10 milhões de pessoas hoje fora das suas casas na Ucrânia. Esses 3,5 milhões de pessoas, que é o dado que eu vi hoje já do Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, é um número que ele pode ser um pouco contestado também, tá? Porque 3,5 milhões de pessoas atravessaram as fronteiras, mas a gente não sabe se todas elas são refugiadas ainda. Por quê? Porque muitos possuem passaporte e atravessaram a fronteira e os ucranianos não precisam de visto. Então, esses que atravessaram com passaporte, eles não deram entrada como refugiados, como refúgio, e boa parte deles também tem redes e se dispersaram para casa de parentes, para casa de amigos, enfim. Então, hoje ainda está muito impreciso a gente dizer que todos esses 3,5 milhões de pessoas são todas refugiadas, mas é uma estimativa. Para falar sobre a questão por que se gerou um número tão grande em pouco tempo, nós estamos falando aí de 25 dias de conflito, né? Enquanto a gente pode comparar com a Síria, que são 11 anos de conflito e gerou 7 milhões de refugiados. A gente está falando da Venezuela, que acirra, né, a sua crise, e desde 2017 a gente vê um fluxo, a gente vê 5,5 milhões pelo mundo, do que a gente considera como refugiados venezuelanos. Então, de fato, ainda não é a maior crise de refúgio, mas as instituições e os organismos estão acompanhando esse fluxo, porque em 25 dias a gente já tem quase a mesma coisa que em 11 anos de conflito na Síria. Então, tem algumas questões aí para a gente analisar. Primeiro é a questão da facilidade dessa abertura de fronteira, né? Uma abertura entre aspas, porque assim um controle, checagem de documentos, a questão da vacinação, já que 36% da população ucraniana ela não foi vacinada contra a Covid, então eles estão passando por essa triagem, mas a União Europeia, ela nesse primeiro momento, ela atende, ela diz que ela vai receber esses refugiados, então há uma facilidade. Há facilidade também das pessoas passarem com documentação, que é diferente das pessoas do norte da África, onde os fluxos se misturam muito, ou Ásia. Às vezes nós temos migrantes econômicos, que são aqueles que não estão fugindo de um conflito, mas eles se juntam àqueles refugiados nas rotas que estão fugindo de um conflito para poder ultrapassar juntamente com eles. Então, o que eles fazem para eles não declararem a nacionalidade, né? Para não serem nas barreiras,
falar, olha, o seu país não está com conflito. Eles jogam fora os documentos. Então, eles chegam muitas vezes sem documentos. Então, é muito diferente o tipo de rota, o tipo de vulnerabilidade que os ucranianos vêm passando e que os do norte da África, do sul global, vamos assim dizer, passam por até chegar à fronteira da qual eles querem atravessar. Há também, desde o início desse conflito, um certo temor, tá? De que haja uma escalada nuclear. Então, a gente está falando de um conflito na Europa, onde a gente não tem um conflito entre países europeus desde o final da Segunda Guerra, tá? A história e os acadêmicos no mundo todo, a história sempre foi muito baseada, sempre teve bases muito eurocêntricas, né? Então, sempre se deu uma dimensão muito grande aos conflitos na Europa, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Franco-Prussiana. Então, a dimensão da guerra para os povos europeus é muito grande. Muitos têm na família histórias de pessoas que fugiram da guerra e também essa ameaça, né, iminente de que esse conflito ele possa se tornar um conflito nuclear. Embora alguns especialistas já tenham descartado essa possibilidade de que esse conflito não chegue ao nível de ser um conflito nuclear e nem uma escalada para uma terceira guerra mundial, explicar isso para o cidadão comum que está no meio do furacão e que nem sempre as informações chegam da maneira correta, é muito complicado. Você não acha que existe também um pouco de propaganda nesse sentido para criar esse medo e outros interesses que estão em jogo e criar também essa empatia mundial pelos refugiados ucranianos? Porque agora, dia 27, por exemplo, a gente completa 7 anos do começo da agressão saudita ao Iêmen. E a gente não vê ninguém falando, meu Deus, coitado do povo do Iêmen, onde é que eles vão ficar, como é que eles vão viver debaixo desses bombardeios, desses ataques. Então, existem 2 pesos e 2 medidas na maneira de lidar com os refugiados? Exatamente. Eu venho alertado para essa questão de 2 pesos e 2 medidas. Eu venho alertado para essa inflexão da política externa da União Europeia em relação ao recebimento e ao acolhimento de populações, né, refugiadas. Mas nesse conflito em si, a União Europeia ela busca trazer uma resposta ao próprio Ocidente e busca trazer também busca fazer uma oposição ao próprio posicionamento do Putin, tá? Então, ao mesmo tempo, nós temos hoje um grande a gente tem um embate diplomático que começou no final da semana passada entre Espanha, Marrocos e Argélia, em torno ali daquela região do Saara Ocidental, onde a Espanha ela muda, né, a sua perspectiva sobre o Saara Ocidental e fala que a melhor das saídas ali é que o Saara Ocidental se torne autônomo. E aí a Argélia repudia, o Marrocos gosta da situação, mas no foco disso, alguns meses atrás, a gente viu o Marrocos com uma briga diplomática com a Espanha que libera refugiados. Ele fala o seguinte: nós temos um acordo bilateral, eu seguro os refugiados aqui no meu território. Quando você não cumpre a sua parte do acordo, eu libero os refugiados. Então, os refugiados do sul global, ali ao sul da Europa, eles são utilizados como moeda de troca.
A mesma coisa, 3 meses atrás, quando a gente teve o problema dos refugiados na fronteira da Polônia, e que a Polônia fechou a fronteira com Belarus e não estava aceitando, e Belarus também não aceitava que esses refugiados voltassem pelo seu território. E eles não tinham culpa de nada. Era apenas uma briga entre Polônia e Belarus, que vem a ser o país que mais apoia a Rússia nesse momento, e que os dois países utilizaram os refugiados como moeda de troca política. E se a gente for analisar a questão dos ucranianos, eles também não deixam de ser uma moeda de troca a partir de mobilizar a opinião pública mundial contra a Rússia. Exato, de mobilizar toda a opinião pública ocidental contra a Rússia, de dizer, olha, nós temos as portas abertas. Porém, o sistema de asilo europeu ele é pouco eficiente para poder dar conta. Ele não foi eficiente para poder dar conta do fluxo de sírios, de afegãos ao longo desses anos todos. Então, esse ponto acho que é muito interessante. Por exemplo, a Angela Merkel teve problemas eleitorais seríssimos porque defendeu uma política mais humanitária de tratamento de refugiados. Aqui nos Estados Unidos, o que a gente está vendo agora são matérias e matérias de televisão falando dos refugiados, fazendo aquele... longe de mim de defender uma guerra, longe de mim de defender a expulsão de pessoas de suas casas e que as pessoas saiam com medo e tal. Não vou defender isso jamais. Mas a maneira como a imprensa americana trata os refugiados ucranianos e faz de uma situação que, comparada com a situação de refugiados de outras situações, é até bastante confortável, né? E faz um drama de uma situação que nunca fez com os refugiados iraquianos que o governo americano produziu, um país que o governo americano destruiu a troco de absolutamente nada, né? Não fez nada disso. Então, a impressão que me dá às vezes é como se Estados Unidos e Europa estivessem usando esse momento como uma maneira de se redimir de muitos pecados anteriores. Eu nem penso na redenção, eu penso mesmo no cálculo político, eu penso muito na questão realista, né, que a gente fala nas relações internacionais. Eu penso que tem um cálculo político muito, muito grande em relação a essa oposição Ocidente versus Oriente, se traduzindo Rússia, China. Mas você tem razão, Heloísa. Quando a gente volta alguns anos atrás, que a gente percebe na mídia, quando eles davam apenas uma pequena pincelada na questão dos refugiados do sul global, que chegavam ali à União Europeia, a gente via eles chegando em embarcações, tá? Atravessando o Mediterrâneo, às vezes no inverno, chegando com hipotermia. Morrendo afogado no caminho, a beça. Morrendo afogado no caminho, sendo aliciados nas rotas pelo crime organizado para o tráfico de pessoas. E, assim, não é uma questão de minimizar qual é o refugiado que sofre menos e sofre mais. Mas a gente sempre ouvia falar da atuação do Frontex, que é a polícia, né, a agência, né, que cuida, que patrulha as fronteiras, uma polícia de fronteira de cunho supranacional. A gente não ouve nem falar da Frontex na região da Polônia, da Romênia, para receber os ucranianos. Outra coisa que eu queria destacar também é que a própria questão do jogo midiático vai gerando essa comoção e a gente vê uma verdadeira logística para poder resgatar esses refugiados na fronteira. Então, a gente vê gente que sai de Portugal, Espanha, Itália,
atravessam um continente inteiro de carro para poder buscar pessoas. A gente não percebe essa logística humanitária com outros refugiados. Ao mesmo Então, tempo... você acha que isso é só uma manipulação da opinião pública que leva a isso? Ou você acha que também existe dentro desse pacote preconceito racial, preconceito religioso, estereótipos? O que mais que você vê? Eu vejo da seguinte maneira: pelo lado estatal, eu vejo que é uma manipulação política. Pelo lado social, tá? Eu vejo também uma questão do preconceito. Quais são os fluxos que são passíveis de gerar uma comoção e quais são os fluxos que não geram uma comoção? Quais são os fluxos que nós estamos dispostos a aceitar, dispostos a reunir nossos amigos, a nossa comunidade, entrar, ajudar uma ONG, até que ponto? Um ponto muito interessante que eu venho analisando é que, fora a questão do conflito, o leste europeu sofre um processo de xenofobia dentro da Europa Ocidental. Tá? Isso é latente. Mas, nesse momento, a gente vê chefes de Estado, um dos líderes da Bulgária falou: mas nesse caso eles são europeus, são nossos irmãos, são assim, bastante xenófoba, né, a colocação dele, mas isso acaba que desperta aquela questão do nacionalismo que é tão latente ainda na sociedade europeia, né? Mesmo que eles não sejam poloneses ou que sejam de qualquer outra nacionalidade, acima de tudo, eles são europeus e são brancos, né? Mas quando a gente tem, na realidade lá da passagem da fronteira, a gente tem relatos de que pessoas que não são ucranianas, elas foram barradas, foram mandadas para o final. Vários negros denunciaram isso, foram maltratados, foram preteridos na hora de sair do país, na hora de cruzar a fronteira. A própria diretiva da União Europeia, tá? Fizeram uma reunião no dia 3 de março, os líderes da Comissão Europeia fizeram uma reunião e no dia 4 saiu uma diretiva específica para dar conta da situação emergencial na Ucrânia. A diretiva, ela fala que ela acolhe temporariamente, em máximo 3 anos, os ucranianos e com acesso a serviços básicos, saúde, educação, acesso ao emprego e tal. Qual o fator limitante disso? É que ela se concentra nos ucranianos. Quer dizer, as outras nacionalidades que estavam morando na Ucrânia e tiveram que fugir da guerra não recebem o mesmo tratamento. Não recebem o mesmo tratamento. A nível supranacional, não. Aí, para amenizar a situação, ela diz o seguinte: os Estados-membros é que vão decidir o que eles vão, como que eles vão atuar com os nacionais de outras... É incrível que eles tenham a coragem de botar isso no papel. Sim, e aí a gente está falando de uma Hungria que tem um governo extremamente conservador, que é anti-imigração, e aí a gente precisa ver quais são os posicionamentos dos países, tá? Fora da competência dali da União Europeia que eles têm que cumprir, como que eles vão lidar com esses fluxos que vieram da Ucrânia e que não são refugiados, tá? Uma coisa que eu queria destacar também é que dentro da Rússia a gente está tendo também um fluxo de saída de pessoas, tá? De russos que não concordam com a situação. Mas tem uma entrada de ucranianos lá também, que estão fugindo para a Rússia em vez de fugir para a... Sim, é porque quando a gente pensa em migrações, a gente pensa também em redes. Então, geralmente, o ponto mais fácil de fuga é aonde você possa ter uma rede de apoio. Como aquela região ela tem essa questão de muitos ucranianos de origem russa e vice-versa,
é natural que ucranianos também busquem parentes na Rússia. Mas a mídia atualmente se cala. Eu não ouvi sequer uma menção de como que essas pessoas russas que não concordam com o regime, que não concordam com tudo que está acontecendo, com a guerra e que está fugindo também de perseguições políticas porque eles estão prendendo opositores, como que elas estão sendo recebidas? A gente não ouve falar nisso. Então, há uma russofobia também muito grande, de pessoas que não sabem separar os russos como um povo como com os russos do governo, o governo do seu povo. Então, a gente não tem sequer menção sobre isso. Não tem, a gente não percebe isso na mídia. Eu queria conversar um pouquinho sobre os refugiados da Venezuela. Qual é a sua observação a respeito do tratamento que eles têm, qual é a situação que eles enfrentam, como é que eles são parecidos ou diferentes dos refugiados ucranianos? Então, os refugiados da Venezuela, eles também vão se dividir, tá? Os migrantes, né? Vamos botar assim, os migrantes, eles vão se dividir em migrantes econômicos e migrantes refugiados. Temos aqui no Brasil uma parcela grande de imigrantes econômicos que vieram com suas próprias economias, encontraram parentes ou formaram redes de amigos e vieram. Mas temos um número também, esses são aqueles venezuelanos que são mais remediados, que eram mais remediados. E temos os refugiados também, que na escalada de uma crise econômica muito grande, desabastecimento, eles começam a fugir e solicitar refúgio. Então, aqui o Brasil, nós temos uma legislação bastante interessante em relação a refugiados, que se deu início lá em 2010 com o fluxo de haitianos, quando teve aquele terremoto no Haiti e que eles começam a solicitar refúgio aqui no Brasil. Então, o Brasil, na época, dirigia a missão de paz da ONU, então o Brasil tinha, no momento, uma relação já de alguns anos mais próxima e certas responsabilidades, né, com o Haiti por estar lá. Sim, inclusive a MINUSTAH ela estava para se retirar, né, do Haiti na época, mas por conta do terremoto decidiu prolongar. E o Brasil, juridicamente, tanto pela Convenção dos Refugiados, a qual ele é signatário, ou pela sua legislação antiga interna, que era o Estatuto do Estrangeiro de 1980, ele não poderia acolher os venezuelanos como refugiados, porque eles não estavam fugindo de um conflito. Só que a gente tem que colocar em mente que esses tratados internacionais, eles são apenas direcionamentos, eles não são um fim em si mesmo. Então, o Brasil, responsivamente, naquela época, ele impôs um imperativo moral acima da sua legislação e foi estudar. E foi estudar com o Ministério da Justiça, com o Itamaraty, o Ministério da Cidadania, vários ministérios, e decidiram elaborar uma espécie de um visto temporário, a qual eles chamaram de visto humanitário, e concederam o caráter de refúgio aos haitianos. E aí os anos foram se passando, a questão migratória veio sendo discutida no Congresso brasileiro e a necessidade de se mudar, de se substituir esse Estatuto do Estrangeiro, que era da época da ditadura militar, e que ainda criminalizava o migrante. Então, era preciso mudar essa legislação. Isso não foi um assunto fácil de se discutir no Congresso, mas em 2017 nós tivemos a nova lei de migrações sendo sancionada e institucionalizou esse visto humanitário.
Então, esse visto humanitário que tinha sido dado em caráter emergencial aos haitianos, ele agora é passível de ser dado a qualquer tipo de refugiado. Então, ele fala o seguinte: refugiado é todo aquele que foge de conflito, mas também que foge de crises diversas, como climática, como humanitária. Então, nós ampliamos o escopo do nosso... Então, assim, é muito bom quando a gente pode falar bem de uma legislação brasileira, quando a gente pode falar alguma coisa positiva, Já né? que não é todo dia, né, professora? Exatamente. Então, pelo menos nesse sentido, nós viramos um paradigma assim, mundial na questão migratória. E aí, em 2018, se acirra o fluxo de venezuelanos e o Brasil aceita, reconhece o estado de crise na Venezuela, porque é necessário que o país que esteja recebendo reconheça, e ele pode, assim, dar o refúgio aos venezuelanos. A coisa mais interessante disso tudo é que o governo brasileiro ele institui uma força-tarefa logística humanitária que a gente chama de Operação Acolhida, porque a maior parte do fluxo entrava ali pela região de Roraima, no município de Pacaraima. Só que Pacaraima é uma cidade com infraestrutura baixíssima, e o estado de Roraima também. Então, as pessoas entravam pela região da fronteira, que já tinham controle por parte das Forças Armadas, por questão de tráfico de drogas, questões que são realidade nas nossas fronteiras brasileiras, né, nas nossas fronteiras com os países da América do Sul. E o governo brasileiro ele decide aproveitar essa logística das Forças Armadas para que as Forças Armadas elas liderassem esse processo de gestão humanitária dos fluxos. E empreende ali a Operação Acolhida, que é o grande exemplo que nós temos no mundo sobre operação interagências. Então, hoje nós temos mais de 100 agências, sejam elas públicas ou privadas, ou ONGs, ou associações da sociedade civil, que atuam no acolhimento a esses venezuelanos. Tem suas falhas? Tem as suas falhas. Porém, foi muito importante, principalmente para o estado de Roraima, porque dentro da Operação Acolhida nós temos o processo de interiorização, onde empresas oferecem emprego, onde esses refugiados e suas famílias podem se interiorizar pelo Brasil, tá? Então, eles você dilui a crise, né? E não fica tudo concentrado naquele estado ali. Uhum. Você dilui a crise. Então, hoje nós temos mais de 50 mil pessoas interiorizadas, tá? Só interiorizadas, tá? Porque todo dia vai chegando gente. Então, é um exemplo de boa prática, né, de boas práticas de política pública. Como eu trouxe aqui, ele não é um processo assim 100% eficaz, mas ele tem garantido muitas boas respostas em relação ao acolhimento aos refugiados, tá? Mas tem também o lado ruim, né? Das situações emergenciais. Eu vou destacar duas mais recentes, que primeiro é a questão dos afegãos. Quando o Talibã ele domina, no ano passado, ali a região do Afeganistão, e que produz um fluxo de refugiados, já havia um fluxo de refugiados, e ele se potencializa, o Brasil diz que está aberto para receber afegãos. E aí lança uma portaria interministerial para reconhecer a crise no Afeganistão e poder receber esses afegãos. E aí já me questionaram o seguinte: se nós temos o visto humanitário, por que lançar mão de uma portaria interministerial? Porque quando a gente reconhece um estado de crise, que a gente está passível de receber esses afegãos, a gente precisa dar celeridade ao processo, porque tem um conflito acontecendo naquele lugar. Então, a gente não pode burocratizar muito.
Mas qual é o grande entrave dessa portaria interministerial para os afegãos? O Brasil está disposto a receber afegãos que sejam juízes ou que sejam cristãos. 0,03% da população afegã é cristã. Então, De fato, quem tinha que receber esses afegãos todos seriam os Estados Unidos, né? Mas eles fazem as guerras e eles não fazem as políticas de paz depois, né? Então... Exatamente. E agora nós temos também uma portaria interministerial para os ucranianos, na qual também é limitante por só aceitar ucranianos. Então, mas não precisam ser católicos, ou não precisam, ou tem alguma. Não, dessa vez ele não limitou tanto, né? Porque eles podem ser os cristãos ortodoxos, mas desde que sejam cristãos, né? Desde que não sejam islâmicos, né? Eles podem entrar. Mas você tocou numa coisa muito interessante, Heloísa, essa questão dos Estados Unidos. Eles produzem a guerra e eles produzem a comoção fora do foco também da onde eles estão envolvidos em conflito. Porque, ao mesmo tempo que os Estados Unidos estão falando da promoção dos direitos humanos, a questão dos refugiados, condenando os ataques russos, que realmente são lamentáveis, a gente aqui também não quer falar que os russos também estão certos, não queremos falar quais são os certos e os errados. Porém, ao mesmo tempo, na semana passada, a Arábia Saudita bombardeando o Iêmen com apoio total e restrito dos Estados Unidos. As armas são todas americanas. Quem está armando a Arábia Saudita para atacar o Iêmen são os Estados Unidos, há 7 anos. E tira-se o foco. Aliás, já não tem foco, né? Porque a gente não ouve falar isso. Nada. A gente não ouve falar nada. Nada. E tira-se o foco dessa região, dessa atuação nefasta dos Estados Unidos e lança os países do Ocidente, leia-se Estados Unidos e União Europeia, como os bastiões, né? os que salvaguardam a questão dos direitos humanos. E eu acho que tem outro ponto que é muito complicado, que é: os Estados Unidos fizeram a guerra no Iraque, destruíram o país. Os Estados Unidos, depois da antiga União Soviética, foram para o Afeganistão também, ficaram lá 10 anos. Os Estados Unidos armam a Arábia Saudita para destruir o Iêmen. Então, eles teriam a obrigação de pegar todos esses refugiados, né? Esses refugiados deviam todos ir para os Estados Unidos. No caso da Ucrânia, eles dizem que não é o caso, porque eles querem ficar perto de casa, não querem ir para tão longe. Mas duvido que no caso do Afeganistão, do Iraque, né, do Iêmen, essas pessoas não quisessem vir trabalhar aqui. E não, quer dizer, então quem faz a guerra não se responsabiliza pelas consequências, né? Exatamente. E quem está fugindo de conflitos com longa duração, né? A gente está falando ali de 10 anos, 11 anos ali na Síria, quer ir para qualquer lugar que lhe ofereça facilidade. Que lhe ofereça emprego e um teto, né? Exatamente. Uma das questões que que quem trabalha com migrações explora bastante é que os fluxos, eles não diminuem, fluxos de refugiados, eles não diminuem com a questão do recrudescimento de fronteiras. Eles não diminuem. Eles apenas vão se adaptam, né? Eles aprendem a burlar aquela. Eles vão tentar ir para outro local, eles vão se realocar em outros locais onde a rota seja mais facilitada. Eles vão correr mais risco de vida, né? Mas na hora de buscar um meio de sobreviver, vai fazer o quê, né? Nós vimos esse movimento acontecer ao longo desses 11 anos na União Europeia. A princípio, eles chegavam pela Itália, né, por Lampedusa. Depois, quando se tornou mais difícil, eles foram para a Grécia. Da Grécia para a Macedônia. E assim, até a situação estourar lá na fronteira da Polônia com Belarus. Belarus
deixando as rotas todas irem pelo seu território para poder encaminhá-los à Polônia. Aí a Polônia fecha a fronteira, porque são fluxos menos desejáveis, e eles fazem aquela briga diplomática, né? A Polônia acusa a Belarus de incitar a União Europeia, de querer desestabilizar a União Europeia, e Belarus fala: olha, vocês não têm na Constituição, vocês não têm no tratado de vocês que vocês são humanitários, abra as portas. Aí a Polônia anuncia a construção de um muro de 400 milhões de euros para conter. E a gente vê que tem muro na Espanha, em Ceuta, Melilla. A gente vê que tem nesses enclaves que a Espanha tem no norte da África. Então, e eles produzem esses conflitos. E outra questão também: o primeiro fluxo ali do Oriente, ali do norte da África, da Primavera Árabe, são os líbios. E o que os líbios faziam na época do Muammar Gaddafi? A Itália tinha um acordo bilateral com a Líbia de Muammar Gaddafi para que a Líbia segurasse os refugiados, quem utilizava a Líbia como passagem, porque vinham de outros lugares, chegavam à Líbia, costa da Líbia, e ia para a Itália. Então, o Gaddafi ele segurava, só que ali não se respeita direitos humanos. Então, o que acontece na Líbia fica na Líbia desde que não chegue à Itália. Quando o Gaddafi cai... acabou esse sistema de controle. Acabou esse sistema. Foi exatamente quando teve o boom dos refugiados indo para Lampedusa. Claro. São questões de semanas. O ataque ao Gaddafi desestabilizou todo o norte da África. Exato. Então, assim, uma boa gestão migratória, ela precisa ser uma gestão global. Ela não precisa falar somente da integração e das políticas públicas de acomodação desses migrantes no destino. A gente precisa também corrigir os fatores de repulsão na origem, que muitas vezes são guerras. A União Europeia ela tem uma infinidade de questões dentro dos seus tratados, de acordos bilaterais, de programas de ajuda para os povos africanos e asiáticos, para poder conter as migrações, mas esses planos não são, na verdade, planos de desenvolvimento. Olha, vamos fazer um acordo com a Líbia, mas a gente vai desenvolver infraestrutura na Líbia, a gente vai apoiar o governo da Líbia ou outros países. Para segurar essas populações nos seus países, né? Para segurar. Porque ninguém quer sair também do seu país. Ninguém escolhe sair, assim, Ninguém escolhe abandonar sua cidade, sua família, sua casa, sua cultura, sua religião, sua comida, sua nada. Exato, mesmo que essa migração seja voluntária, entre aspas, porque hoje também há pessoas questionando isso, de que essa migração voluntária, que é o econômico, ela não seja tão voluntária assim. Não é tão voluntária assim, obviamente. E aí, uma experiência pessoal, e o meu pai foi um imigrante. O meu pai ele era espanhol e ele viveu 40 anos no Brasil. Ele veio para o Brasil com 23 anos e ele chegou aqui na década de 60, no início, chegou aqui em 61. E quando eu comecei a estudar migrações e conversando essas coisas com ele, meu pai falou assim: não, eu não sou migrante voluntário, não. Eu não sou, eu não queria sair de lá. Mas se eu não saísse de lá, eu ia fazer o quê? Eu ia morrer de fome a vida toda? Porque não tinha nada para mim. Eu não tenho estudo. Eu não tive oportunidade de estudar direito. Ele vivia numa daquelas aldeias quase que medievais, vamos assim dizer, onde nem a terra estava dando mais. Então, assim,
Ele falou: se eu pudesse ficar na Espanha, eu ficava. Eu vou sair da minha casa, da minha família, para aprender outro idioma, sem dinheiro no bolso, sem saber o que eu vou encontrar do outro lado, sem saber ao menos se eu vou dar certo. Então, ele na época me chamou a atenção, não era um estudioso da área, mas era a pessoa que viveu a migração. E quando eu fui procurar, realmente existem pessoas que trabalham nessa linha. Olha, essa questão de migrações voluntárias, ela não está muito bem, a Olha, nomenclatura. isso eu posso falar para você de cadeira, assim, a quantidade de brasileiros que eu conheço aqui nos Estados Unidos e que estão aqui por uma questão de sobrevivência, que se pudesse voltar, porque todo brasileiro, 99%, pelo menos dos brasileiros que você conversa aqui, todos eles têm aquele sonho de voltar ao Brasil um dia. Eles vieram para cá para fazer a vida, porque não tinham como fazer a vida no Brasil. E eu Uhum. acho que, assim, como opção, nenhum deles teria saído do Brasil. Nenhum. Simplesmente nenhum. Se eu pegar um em 1 milhão, talvez você tenha aquele que sonhava com os Estados Unidos e tal, mas para se mudar. Enfim, eu acho que eu vou fechar aqui com uma expressão que você usou, que eu acho que diz muito do que a gente está vendo hoje no mundo. Fluxos migratórios menos desejáveis ou mais desejáveis, professor. Acho que isso resume bem o que a gente está vendo hoje. Então, queria te Exato. agradecer por ter vindo aqui para esse papo, para falar sobre essa situação, que a gente tem que olhar para ela no mundo todo, não é só na Ucrânia. Exatamente. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês. Espero que a gente possa se esbarrar mais vezes e obrigada às pessoas que acompanham o trabalho belíssimo do Instituto. Tá, joia. Muito obrigada, bom dia para você. Muito obrigada, Elô. Bom dia. Tchau. É isso, pessoal. Vem mais por aí. Fica ligado. Até a próxima.